Olá, meu nome é Eduarda. Eu vou falar para vocês hoje a respeito da hipertensão arterial sistêmica, principalmente, o foco em diagnóstico e metas terapêuticas, pensando na atenção básica, principalmente também. Então, a definição dela é PA acima de 140 por 90 e uma PA sustentada, mantida por um tempo elevado nesses valores aí. Pode ser primária, quando surge sem causa clara, principalmente nos idosos, ou pode ser secundária, algum outro problema de saúde. A gente vai ver aqui mais para frente algumas situações em que a gente tem que pensar numa secundária. Pensando, falando da atenção primária, a gente vai ter os fatores de riscos modificáveis, que vão ser o tabagismo, a dieta, o etilismo, o sedentarismo, os não modificáveis que a gente não vai poder mexer. Mas esses modificáveis a gente pode conscientizar o nosso paciente e evitar que isso progrida, que evolua para uma pressão sustentadamente alta. O diagnóstico, bom, então vamos para o diagnóstico. Inicialmente, o procedimento feito em consultório, a gente vai aferir a pressão desse paciente algumas vezes, e em pelo menos 2 consultas. A gente não vai diagnosticar esse paciente com hipertenso no primeiro encontro com ele, a não ser que a gente tenha algumas condições especiais que a gente vai ver ali também. Mas eu vou precisar de mais encontros com ele se for uma pressão não tão alta. E a gente tem também 2 métodos que são o MAPA e a MRPA. Bom, então, algumas recomendações que a gente tem que fazer é que esse paciente não pode ter fumado, bebido bebida alcoólica, feito exercício físico, tá com a bexiga cheia. E o ideal é que também não esteja num dia tão estressado, tão ansioso, porque isso tende a elevar a pressão e vai acabar dando um falso diagnóstico para a gente, dependendo do valor que ela se encontre. Então, a gente tem que recomendar isso. E aí, no momento da consulta, a gente tem que fazer pelo menos 3 medidas, com intervalo de 1 a 2 minutos, com no mínimo 1 minuto entre elas. E aí depois a gente vai medindo em outros momentos da consulta, se nessas primeiras medidas a gente tiver valores alterados. E aí, o que a gente vai considerar como valor de base para definir? A média das 2 últimas leituras. E lembrando que é a média das 2 últimas leituras, e não a pressão arterial média, que é a formulazinha de sistólica mais diastólica vezes 2 sobre 3, não é isso. Isso aí eu vou somar mesmo, soma a média aritmética das 2 últimas pressões. E aí a gente vai ver o que valor que está dando, e com base nisso a gente vai definir quantos encontros a gente vai precisar com esse paciente para definir se a pressão está alta mesmo ou se não está. O ideal, então, é que seja medida nos 2 braços, se possível simultaneamente, o que é um pouco difícil, mas e usar o braço de maior valor como referência. Tem que pensar ali no pior cenário. Bom, aqui a gente tem a classificação mesmo, Depois de alguns encontros, algumas medidas, eu estou vendo que esse paciente está realmente mantendo essa pressão elevada, eu vou considerar ela, atualmente isso até mudou, Porque a pressão ótima hoje é considerada aquela pressão abaixo de 120 por 80. Nesse valor, qualquer valor acima disso, 122, 124, já é um valor que a gente considera normal, mas o normal já não é mais ótimo. Para hipertensão, entre 130 até 140, hipertensão estágio 1, 2 e 3. Aí aqui a gente vai começar acima de 140, que é a linha de base mesmo. Estágio 1 acima de 140, falando em sistólica, E a sistólica aumenta de 20 em 20, eu gosto de pensar dessa forma. Ela vai aumentar 140 estágio 1, 160 estágio 2, 180 estágio 3. E a diastólica aumenta de 10 em 10, sendo 90 o ponto de corte do estágio 1, 100 do estágio 2 e 110 do estágio 3. Então, bom, o diagnóstico também, que eu falei que a gente em alguns momentos não vai precisar de outros encontros, é justamente quando o paciente que a gente consultar, ele está com a hipertensão já estágio 3, acima de 180 por 110, ou lesão de órgão-alvo. Estou vendo que tem um eletro, uma hipertrofia, que ele tem uma disfunção renal, tem alguma outra disfunção cardíaca mesmo, então eu já vou começar o tratamento desse paciente. Eu posso tentar medidas não farmacológicas, dependendo do quadro. Mas o ideal é que nesse primeiro momento eu já tome alguma conduta em relação a esse paciente. Bom, e o mapa? O mapa, ele
é a monitorização ambulatorial, né? Aquele aparelho que fica no braço do paciente 24 horas medindo a pressão automaticamente. Ele não precisa de fazer nada, ela só vai sendo medida. A vantagem de leitura noturna, né? Permite que ele não é operador dependente, então ele pode medir essa pressão ao longo do dia, ao longo da noite. Mas a dificuldade dela é o custo, que é alto e a disponibilidade também é baixa. O mapa vai ser padrão ouro para o diagnóstico, né, inicial. Eu vou considerar, então, o mapa da vigília, e esses valores, tanto do mapa quanto do MRPA, eles vão ter uma sensibilidade maior, porque eles vão ter um ponto de corte menor, porque ela vai medindo ali o dia todo, então eu posso considerar uma pressão menor. Nesse caso, é o mapa do sono, inclusive, né, o paciente dormindo, a média daquelas pressões ali durante o sono, se eu tiver maior ou igual a 120 por 70, eu já posso considerar esse paciente hipertenso, enquanto que da vigília vai ser 135 por 85. No MRPA, é a monitorização residencial da pressão arterial, ele é medida por alguém, ou um UBS, ou um farmacêutico, ou alguém que saiba fazer essa aferição corretamente. Claro que tem que tomar os cuidados, né? Que esse paciente, aqueles que mesmo que a gente falou de consultório, tem que ser tomado em casa também. Mas aí eu tenho maior disponibilidade e eu posso realizar ela fora do consultório, mas eu preciso do comprometimento do paciente. É o padrão ouro para acompanhamento, enquanto o mapa é para diagnóstico, aqui é para acompanhamento do meu paciente que muitas vezes já tem diagnóstico de hipertensão arterial, e aí eu vou fazer o MRPA para ver se essa pressão está se mantendo dentro da meta. Assim, e aí a gente vai ter o diagnóstico, a média maior ou igual a 130 por 80. E aí, assim, isso é importante para a gente medir a pressão fora do consultório, porque a gente tem muitos casos, né? 15 a 19% de hipertensão do avental branco. Então, meu paciente, dentro do consultório, a pressão dele tende a subir. E às vezes isso não é fidedigno, né? Não condiz com a realidade. Então, a gente tem que medir fora também para saber. A hipertensão mascarada já é a hipertensão que ela fora do consultório fica alterada, dentro não. Mas isso já é menos comum. Bom, se tenho a minha diastólica e a minha sistólica em classificações diferentes, eu vou considerar a mais grave, né? Eu posso ter uma hipertensão sistólica isolada, se estiver acima de 140, e a diastólica isolada, se estiver acima de 90. Qualquer uma das duas serve para diagnóstico. Pensando em diagnóstico também, a gente vai ter a hipertensão secundária. A gente pensa nela quando tem um paciente ali abaixo de 30 anos, com hipertensão já estágio 3, ou um paciente que ficou hipertenso após os 55 anos, uma pressão de difícil controle, né, que eu estou usando medicações e ela não está controlando, eu tenho que pensar aí numa hipertensão secundária e, de repente, uma investigação. E a hipertensão arterial resistente, que é a minha pressão que permanece acima do valor, mesmo com o uso de 3 fármacos e com doses otimizadas, né, o máximo tolerado. A gente vai ver ali os fármacos e também a outra opção que a gente tem quando ela é resistente. Bom, aí eu vou fazer uma avaliação clínica complementar desse paciente, né, eu tenho que checar ele periodicamente para ver se teve alguma lesão de órgão-alvo e fazer a minha estratificação de risco cardiovascular, porque a minha estratificação vai servir para eu determinar o tratamento desse paciente. Às vezes eu vou ter que ser mais rígida na minha meta ou mais frouxa na minha meta de acordo com o risco, porque a gente vê que quase metade dessa tabela tem risco alto cardiovascular, né? Igual os pacientes de estágio 3 ali, eles todos têm risco alto. Então a gente vai precisar ter uma meta mais segura desse paciente, não vai poder afrouxar tanto essa meta. Bom, as principais classes vão ser os tiazídicos, bloqueador de cálcio, IECA e BRA. Lembrando que IECA e BRA eu não posso usar ao mesmo tempo, eles não vão ter uma sinergia aí, eles vão acabar piorando a função renal juntos, se usados juntos. O beta-bloqueador, só pincelando aqui que ele não é mais usado como antihipertensivo, ele já foi muito usado como antihipertensivo antes, hoje em dia tem gente que ainda usa, porque foi prescrito lá atrás, mas ele é usado hoje mesmo para controle de taquiarritmia e para controle de frequência cardíaca, principalmente no paciente pós-infarto, que não pode elevar muito essa frequência.
E a espironolactona, falando da hipertensão arterial resistente, que a gente já falou, né, que está usando nossas classes medicamentosas. São 4 classes, mas eu não posso usar IECA e BRA, então eu tenho 3 medicamentos preferenciais, e aí essa pressão não está controlada, mesmo com as doses otimizadas, eu vou passar para a espironolactona, que é o quarto fármaco, inclusive ela é conhecida como o quarto fármaco. Bom, nas minhas metas terapêuticas, então, se eu tenho um paciente com risco cardiovascular baixo ou moderado, eu tolero uma pressão ali abaixo de 140 por 90, isso já está bom. Enquanto que o meu paciente de risco cardiovascular alto, eu já tenho uma tolerância menor de pressão. É um paciente que eu não posso bobear com ele. Então, ele precisa ficar entre 120 e 129, 70 e 79. Então, né, abaixo de 130 por 80. Enquanto que o baixo risco tem abaixo de 140 por 90. E aí a gente vai pensar também numa particularidade, que são os idosos. Os idosos, dependendo do grau de fragilidade, em especial os idosos acima de 80 anos, a gente pode ter uma tolerância maior com essa pressão. Né? Essa pressão pode ficar um pouco mais alta. Por quê? Tem várias escalas hoje em dia que vão avaliar o grau de fragilidade do idoso, né? O idoso com risco de queda, o idoso com risco de síncope, o idoso que mora sozinho. Então, é um idoso que, se eu tiver uma pressão dele muito baixa e tendendo para muito baixa, acaba sendo mais perigoso, né? O benefício talvez não vai ser tão grande. Então, eu posso afrouxar um pouco essa meta e tolerar uma pressão mais alta para evitar riscos adicionais ali para ele. Então, a gente usa a escala e vê se ele tem realmente fragilidade, ele tem critério para entrar nessa fragilidade, e aí a gente vai aplicar. Né? E aí, as metas para esses idosos, ela vai ser, a gente vê aqui que os pacientes rígidos, né, enquanto eles têm uma meta de pressão abaixo de 140 por 90, ideal é que seja abaixo de 130 a 139, o idoso frágil, eu tolero nele uma pressão sistólica até 160, né? Não é raro a gente ver no posto de saúde, nos pronto-socorros, o idoso chegando com a pressão de 150 e para ele aquilo ali está dentro do normal dele. A gente não pode abaixar demais. Então, de sistólica 160, de diastólica, aí eu mantenho ali nos 90, mas pode subir um pouquinho dos 90 também. Não vai ser extraordinário se subir. Pode acontecer. Bom, então era isso que eu tinha para falar. Espero que tenha agregado alguma coisa e muito obrigada.